esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores tu verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Natanael quer dizer dom de Deus. Celebrando a festa litúrgica de São Bartolomeu, como é também chamado, nós estamos recebendo o grande dom de Deus pelo testemunho vivido por esse apóstolo que deu a sua vida para testemunhar a sua fé em Jesus. A primeira leitura do Apocalipse nos apresenta, falando da Nova Jerusalém, vai falar também, de um modo todo particular, tudo aquilo que embeleza, né, a nova relação e, sobretudo, referência para o novo povo de Israel, que vai ser a chamada Jerusalém Celeste, a igreja que triunfa com a salvação operada por Jesus. E nesse texto nós vamos encontrar uma referência muito direta, né, das 12 tribos de Israel, portanto, das 12 patriarcas, e vai fundamentar que a Nova Jerusalém, como Jesus mesmo quis, foi construída e é construída sobre os 12 apóstolos do Cordeiro. O Evangelho nos apresenta, né, Bartolomeu, Natanael, que com cinismo irônico, né, vai falar assim: mas de Nazaré poderá vir alguma coisa que presta? Aí Jesus, então, vai dizer assim que eis aí um homem sem falsidade, um homem honesto. Né? Tu onde me conheces? Então Jesus vai dizer: antes que Filipe te dissesse de mim, né, eu te vi. E nós sabemos que o olhar de Jesus é um olhar penetrante, é um olhar de amor. Né? Quando um homem vem e diz: que devo fazer para herdar a vida eterna, depois daquele jovem ter explicado, dizendo que tinha já observado tudo aquilo, né, desde a sua juventude, então diz o texto que Jesus olhou aquele jovem com amor e disse: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Então, quando Jesus diz que viu Natanael ou Bartolomeu, quer dizer que ele já olhou com amor. Né? É justamente esse olhar que penetra no coração de Natanael, que depois, então, quando vê Jesus de perto, vai fazer essa belíssima exclamação, que é ato de fé. Né? Então, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós sabemos que esta proclamação da fé apostólica é muito importante para a constituição da Igreja de Jesus Cristo. E sobre a fé
proclamada por Pedro, né, como inspiração do Pai, é que Jesus vai fundar a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu, Jesus, né, edificarei a minha igreja. Fazemos parte dessa igreja de Jesus, e celebrar um dos apóstolos na sua festa litúrgica é, sem dúvida alguma, nos reportar mais uma vez para perto de Jesus, que fundou a sua igreja sobre o alicerce dos 12 apóstolos, sendo uma das colunas São Bartolomeu, que hoje celebramos. O pouco que a gente sabe, né, dos apóstolos que após as primeiras perseguições se saíram pelo mundo, né, fugindo também dos perigos, né, mas ao mesmo tempo com o coração cheio e sobretudo da experiência feita com Jesus e Jesus ressuscitado, eles anunciam o Evangelho. Se diz que São Bartolomeu viveu na Grande Armênia e lá ele foi morto, depois de ser torturado com esfolamento total e depois, quem sabe, até decapitação ou crucifixão, que não se sabe, né? Em todo caso, este autêntico homem, conforme Jesus mesmo disse, porque penetrou no coração dele e percebeu isso na personalidade de Natanael, ele então deu testemunho da sua fé e do seu amor para com Jesus. Me parece que nós podemos, né, da celebração de hoje, tirar da vida e do testemunho de Natanael, São Bartolomeu, dois tópicos da vida dele, né? Primeiro de tudo, sermos autênticos, sermos nós mesmos, com os pecados, virtudes, mas sermos autênticos o máximo possível. E a sociedade como um todo, não só aquela brasileira, mas a brasileira de um modo todo especial, está necessitando de pessoas éticas, morais, pessoas que pautam a sua vida pela verdade objetiva, e que Jesus veio revelar para nós. Esta é a primeira atitude que nós podemos viver nas pequenas coisas, porque as transformações acontecem com as pequenas coisas, ser ético nas mínimas coisas. E o segundo exemplo é que deixar-nos olhar por Jesus, né? Certamente, se nós nos deixarmos olhar por Jesus, por seu olhar penetrante, nós vamos ser fascinados por ele. E assim teremos a coragem, né, de testemunhar a nossa fé e o nosso amor para com Jesus. Certamente não nos será pedido o martírio cruento, mas certamente o martírio do amor, né, vivido na cotidianidade, assim como intensamente, né, no ato do martírio, São Bartolomeu entregou a sua vida pela causa de Jesus. Que a intercessão dele nos obtenha de Deus estas duas capacidades para que a gente possa ser sempre autêntico, ético, no mínimo os detalhes, e de um modo todo particular, fascinado por Jesus, que nós possamos testemunhos autênticos dele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.